professor Vanderlei Salvador Banhato, diretor do Instituto de Física de São Carlos da USP. Banhato é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, da Academia Pontífice de Ciências do Vaticano e da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, além de ser coordenador do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica do Instituto de Física de São Carlos. O docente também assumiu a coordenação da Agência USP de Inovação entre os anos de 2011 e 2018. Também convidamos para unir-se à mesa o professor Leandro Inocentini Lopes de Faria, da Universidade Federal de São Carlos. Faria é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos, onde também coordena o Núcleo de Informação Tecnológica em Materiais. Por fim, convidamos para mediar o debate o professor Daniel Varela Magalhães, docente do Departamento de Engenharia Mecânica da ESC e diretor do Centro Avançado de Apoio à Inovação da ESC. Com a palavra, o professor Daniel Varela Magalhães. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença do professor Carlotti, professor Edson, todos os colegas aqui presentes também, para esse tema que eu não vou me alongar muito também na abertura, que é bastante, não vou dizer nem desafiador, mas está é a onda do momento, né? Falar de inovação atualmente é um tema bem envolvente, bem atrativo e muitas vezes se vende por si, né? Muita gente está fazendo negócio só com a palavra inovação, não necessariamente fazendo inovação. Já estou provocando um pouco aqui a mesa para o debate, né? Eu acho que a gente vai iniciar com alguma apresentação, uma fala inicial dos colegas. Vocês querem tirar no par ou ímpar? Bom, tá bom. Professor Leandro, muito obrigado pela participação. Passo a palavra. Ok. Bem, bom dia a todos. Uma satisfação enorme, né, poder estar participando de um evento aqui na ESC, uma instituição que é um orgulho, né, para todos nós brasileiros e são carlenses em particular. É uma instituição já com seus 65 anos, é uma instituição que já sobreviveu aos seus criadores, né? Provavelmente não tem mais ninguém na ESC que estava aqui logo no início. Isso mostra que a instituição se perenizou, ela não depende mais das pessoas, né? Ela consegue manter suas tradições e consegue se renovar de uma maneira impressionante, né? Eu tenho uma apresentação, vou passar ali para o parlatório. Fique à vontade, Banhato. Onde você ficar, tá tranquilo. Opa. Sim. Bem, eu vou procurar abordar na apresentação dois aspectos aí da questão de patentes, que eu vejo uma oportunidade tanto de negócios, de empreender. A gente ouve falar de patente, pensa em negócio, empresa, produtos novos, inovação, e também o lado de ser uma oportunidade de aprender, principalmente estando aqui no ambiente da pós-graduação.
eu sou engenheiro de materiais da Universidade Federal de São Carlos. Ninguém é perfeito, né? Mas, então, falar de pesquisa na pós-graduação, na engenharia, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado na engenharia de materiais, é um ambiente que eu conheço um pouco e acho que tem tudo a ver com a questão das patentes. Espero que vocês sejam cativados aí por esse assunto também. Eu faço parte desse grupo chamado NIT Materiais, é um grupo que existe há mais de 20 anos, ele nasceu lá na engenharia de materiais para fazer a atividade que a gente chama de extensão, que é interagir a universidade com a sociedade, né, empresas, órgãos de governo, além das atividades de ensino e de pesquisa. É um grupo que já tem aí uns 70 pós-graduandos formados, e a nossa, vamos dizer, expertise é trabalhar com indicadores, mapeamento, prospecção de tecnologias, e as patentes têm um papel importantíssimo aí nessa questão. Tá? Tenho 2 slides de texto, prometo que depois não tem grandes textos. Mas acho que a gente precisa refletir logo de início, né, se vamos falar de patente, o que é uma patente. E aí tem, nesse texto, que é uma definição do INPI, tem vários aspectos que eu acho que são importantes, né? Então, primeiro, patente é uma propriedade temporária, quer dizer que quem tem uma patente tem propriedade sobre algo, aquilo que ele inventou. A patente protege uma criação da mente humana, algo que não é concreto, algo que foi desenvolvido. Ela é outorgada pelo Estado, então o governo vai dar a quem desenvolveu a patente algo que é o direito de explorar aquilo que ele inventou por até 20 anos, só ele vai poder vender, fabricar, exportar, deixar que outros façam isso. Então, a patente traz uma vantagem enorme para quem desenvolver algo, né, um produto, um processo novo e conseguir patenteá-lo, que é exclusividade, né? Outros não podem se aproveitar economicamente daquilo. E isso é um estímulo, isso está na lei para estimular que as pessoas se dediquem a isso, né? É a maneira de você recuperar o esforço, o investimento feito. Imagina uma empresa que vai desenvolver um medicamento novo, passa 10 anos desenvolvendo um medicamento. Se ele lança o remédio e o concorrente pode copiar e colocar na prateleira da farmácia do lado, qual é o estímulo, né? Então, tem esse aspecto. Em contrapartida, quem desenvolveu a patente, quem está pedindo esse direito de exclusividade, ele tem que tornar público o que é o invento. Ele tem que explicar bem o que é o invento, aquele produto, aquele novo processo. E isso torna a patente uma fonte de informação excelente. O que não tiver escrito na patente não está protegido. O invento não existe materialmente. Ele foi criado na mente das pessoas. Então, o que vale para a proteção é o que tiver no papel. Então, tem que escrever o que é o invento, detalhar, e aí a patente passa a ser uma fonte de informação excelente. Muito bem, a patente de invenção, tem vários tipos de patente, principal patente de invenção, ela precisa de alguns requisitos para ser concedida, precisa ter uma atividade inventiva, algo que tem que ser surpreendente, não pode ser algo óbvio para alguém daquele mesmo assunto, mas tem que ter uma novidade, e novidade leva a gente à pesquisa, né? Então tem que ser algo novo no mundo inteiro. Não dá para falar, lá no Japão já tem isso, no Brasil não tem, vou patentear aqui. Não dá. Se já tem no Japão, em qualquer outro lugar, não é novo, não merece patente. E tem que ter aplicação industrial. Tem que ser algo que possa ser fabricado ou usado na fabricação na indústria. Algo aplicável. Tá? Então, são alguns requisitos. Bem, lembrando do nosso contexto, nós estamos aqui na universidade falando da Semana da Pós-Graduação na Escola de Engenharia. A missão da universidade é, de uma maneira geral, aquela não é a missão declarada da USP nem da UFSCar, mas uma missão genérica das universidades, elas giram em torno disso, formar pessoas, gerar conhecimento e beneficiar a sociedade,
transformar a sociedade, né? A pós-graduação, em particular, vimos a apresentação do nosso pró-reitor, é um ambiente para favorecer a pesquisa científica, a busca de novos conhecimentos, ajudar a universidade naquela geração de conhecimentos. Também o treinamento avançado dos alunos, né, dos mestrandos, doutorandos, mas é um ambiente onde, principalmente, ocorre a pesquisa na universidade. É a geração dos novos conhecimentos. E a engenharia? É a aplicação, ali é uma definição da Wikipédia. Eu adoro Wikipédia. Eu dou aula no curso de biblioteconomia e, aliás, aproveito o momento para parabenizar todos os bibliotecários. Alguns bibliotecários aqui da ESC, das outras unidades da USP, foram meus alunos lá na UFSCar. Definição da Wikipédia, que é uma fonte superficial, mas muito precisa. Tentem alterar um verbete na Wikipédia para vocês verem que não é tão balela assim, sabe? Aplicação do conhecimento científico, econômico, social, prático, no intuito de inventar, desenhar, aprimorar, melhorar equipamentos, dispositivos, etc. Então, eu queria destacar na engenharia a aplicação. Para mim, pós-graduação na engenharia é a busca do novo e na aplicação. E a patente, você precisa ter a novidade e precisa ter a aplicação. Então, naturalmente, não é que a patente seja um objetivo em si da pesquisa na pós-graduação na engenharia, mas, naturalmente, um projeto de pesquisa, uma pós-graduação na engenharia, parte deles deveria levar a algo que possa ser patenteado e que mereça ser patenteado. Vou trazer alguns exemplos poucos exemplos ali de patentes e comentar alguns aspectos, né? Esse caso, esse rapaz ali que está mostrando um sapato furado, ele, anos atrás, há uns 30 anos, ele era vendedor de vinhos, foi fazer, durante um evento, aproveitou para fazer uma caminhada num local muito quente, nos Estados Unidos, e achou que o pé dele esquentava muito dentro do sapato. E ele resolveu fazer uns furos para ver se, entrando e saindo o ar do sapato, melhorava a temperatura do pé. Ele achou que funcionou, ficou muito bom, e foi atrás de desenvolver uma sola de sapato furado. Será que isso pode ser promissor? Uma sola de sapato furada? Lógico que ele deu um nome mais bonito, trabalhou muito em cima disso, ele chamou do calçado que respira. É uma sola de sapato que deixa o ar sair, mas não deixa a água entrar. Porque eu não posso pisar na poça d'água e molhar o pé. Não é? E ele conseguiu desenvolver isso. E aquele senhor ali do meio é o mesmo jovem lá de trás. Hoje ele é das 1000 pessoas mais ricas do mundo, tem um patrimônio enorme, uma empresa de quase 3.000 funcionários, um faturamento aí de quase 1 bilhão de euros. Mas o fato dele ter desenvolvido aquela patente lá atrás não é um ganhar na Mega Sena, sabe? Não é só porque ele pensou naquela ideia brilhante, conseguiu desenvolver e patenteou, que ele virou esse empresário de sucesso. Essa empresa, ela tem hoje 112 patentes, tem pessoas trabalhando em desenvolvimento, tem toda uma estratégia de posicionamento de mercado, de modo de produção, de terceirização, de concentrar o design. Então, toda uma dedicação que nasceu com uma patente, mas que, para ter todo esse sucesso, exigiu ele empreendeu, ele dedicou a vida dele a transformar isso num negócio. Está lá, o marketing dele era o Vettel, né? Tetracampeão de Fórmula 1, usa o sapatilha que respira. Se o sapato que respira ajudou o Vettel a ser tetracampeão, o que não vai fazer por mim que tenho que fazer prova de termodinâmica semana que vem, não é?
A ideia dele era essa. Muito bem. Um outro exemplo de patente. Esse daí eu tive a oportunidade de mostrar numa palestra no Instituto Mamirauá, fica no interior do Amazonas, um instituto que se dedica a desenvolvimento de tecnologias para sustentabilidade. E era uma provocação também, é uma coleira para cobra. Será que tem um potencial para isso? Tem utilidade isso? E essa foi a ideia na apresentação lá, todo mundo deu risada, né? O pessoal lá, um instituto que vive de biologia, né? De zoologia, a cobra tinha um significado e tal. Todo mundo riu, eu inclusive. Dia seguinte, o vídeo não passou ali, mas no dia seguinte eu encontrei, no dia seguinte, um vídeo de uma criança levando a cobra para passear com uma coleira. Então, isso é uma provocação também, para a gente pensar que nem sempre é fácil de determinar o que vai ser interessante ser patenteado ou não. Aquele caso do sapato parecia uma ideia absurda. Olhando agora para trás, parece uma coisa óbvia, né? Nossa, que genial, o cara foi um gênio. Mas nem sempre a gente consegue avaliar bem o que é um absurdo ou não. Esse é um caso agora vindo para o mundo da universidade. Eu adoro esse, acho esse muito interessante. Na Inglaterra, um professor e alguns alunos que criaram uma empresa para se dedicar ao aprimoramento do design de equipamentos domésticos. E um aprimoramento que eles conseguiram e patentearam é da máquina de lavar roupas. Toda máquina de lavar roupas tem, acho que todas, tem um peso lá dentro, de concreto, de cimento, para fazer com que a máquina tenha uma certa estabilidade quando ela está lá, né, na centrifugação, etc. 10 quilos. Toda máquina sai da fábrica levando 10 quilos de peso de cimento. Entra no caminhão, é transportado no mundo inteiro levando 10 quilos de cimento. E o aluno, como o professor, tiveram uma ideia muito simples. Por que a gente não joga esse concreto fora? Põe um container vazio, que quando a máquina estiver no lugar que ela vai ser usada, põe água dentro, faz o peso e dá estabilidade. E eu não gastei combustível, força humana carregando 10 quilos de cimento em cada máquina. Lógico que a universidade não vai vender máquina de lavar, eles não vão fabricar a máquina de lavar, não é o papel da universidade. Mas eles vão desenvolver as tecnologias que podem ser patenteadas e cedidas para as empresas, né? Podem ser licenciadas, a universidade pode se beneficiar, os alunos, os professores também, financeiramente, desse tipo de desenvolvimento. Sem falar a sociedade, né? Quem não quer uma máquina de lavar que pese 10 quilos a menos na hora de transportar, de fazer as mudanças? Esses são alguns exemplos de universidades, de casos da Universidade Federal de São Carlos, alguns desenvolvimentos. Aquele primeiro é o Henrique. Henrique, a gente pode dizer que é um veterano, a empresa dele tem já quase 20 anos. Ele desenvolveu uma patente de um instrumento para medição e teste usando ultrassom. E ele é um empreendedor, ele abriu sua empresa, ele é empresário até hoje, resolveu seguir esse caminho. É um caso de sucesso. A Vetra é uma empresa que está surgindo na área de vidros, tem pessoas da USP, da UFSCar que participam, aqueles ali são, o do meio é um professor, são 2 alunos, eles desenvolveram biovidros que podem ser usados em implantes e resolveram transformar isso num negócio, abrir uma empresa e estão se dedicando a fazer essa empresa crescer e vingar. E lá na direita é o Gustavo, ganhador do desafio UFSCar. A UFSCar realiza um desafio, desafia os alunos a pensarem em soluções, em desenvolvimentos tecnológicos, e o Gustavo ali desenvolveu um substituto do gesso, um material para imobilização de quem está com fraturas, etc., com a vantagem de que ele não se suja
como o gesso, quem já teve que usar, fica muito sujo. E ele tem um projeto PIP, está procurando transformar isso agora numa empresa, numa tecnologia a ser explorada. Eu vou dar uns pulos aqui. Eu gostaria de falar de um outro lado para vocês, rapidamente, sobre a informação que está disponível nas patentes. Vocês podem usar a patente como um mecanismo de proteção de algo que vocês desenvolveram, mas vocês têm que usar a patente como uma fonte de informação para as pesquisas que vocês estão fazendo na pós-graduação. Quem está no doutorado, principalmente, tem que ter um trabalho original, não é? Alguém já se preocupou em saber se aquilo que você está pesquisando não está patenteado já? A gente vai nos artigos científicos, não é? Consulta os artigos, vai nos eventos. E as patentes? Eu conheço caso concreto de doutorando que, depois da metade do doutorado, descobriu que a liga metálica que ele ia pesquisar já era patenteada há muitos anos. É importante não só para essa questão da originalidade, mas para você se inserir em problemas reais. Você encontrar como tema de pesquisa problemas que vale a pena ser estudados. Não é verdade? E as patentes têm as tecnologias. Como é que você vai fazer uma pesquisa numa área tecnológica sem usar a patente? Então, a patente, olha, rapidamente ela diz quem desenvolveu o quê, quando e onde. Que empresa, onde ela protegeu, quem é o inventor, qual é o assunto, qual é o tema, como fez. Esse é um exemplo de uma patente sobre um material que a gente teve que estudar em determinado momento, cristais coloidais. A gente nem sabia o que eram os cristais coloidais. Começamos do zero. Encontramos uma patente que fala quais as aplicações dos cristais coloidais e traz ali uns 8 métodos de obtenção dos cristais coloidais. Então, rapidamente, alguém poderia aprender sobre isso. Patente daquela garrafinha de alumínio. Em determinado momento, tivemos que fazer um estudo para uma empresa sobre viabilidade de produção de garrafa de alumínio no Brasil. Aquela patente entrega como é feita essa garrafa de alumínio. Passo a passo, várias etapas de conformação. Tem pessoal de materiais aqui, não tem? Metalurgia. Quais os passos de processo até chegar ao produto final? Vendo essa patente, uma empresa, o engenheiro de uma empresa falou, bom, esse tipo de processo aqui é para determinado produto, vai me exigir uma fábrica de tal tamanho que não vai compensar produzir, vou precisar de uma escala tão grande que não vai compensar para o mercado brasileiro. Então, ver uma patente, conhecer o processo que está protegido na patente, pode ser determinante num negócio. Bem, fontes de informação, eu vou deixar para outro momento, para as bibliotecas. 2 fontes de informação fundamentais, o INPI, no Brasil, que registra as patentes, e que tem a classificação de patentes. Vocês precisam saber, toda patente no mundo é classificada por assunto, você precisa saber qual é o código da classificação do assunto que você pesquisa, para poder encontrar essas patentes. Base de dados Darent, portal de periódicos da CAPES. Acredito que hoje, durante a programação, alguém vai falar de base de dados de patentes. Uma base de dados excelente para vocês encontrarem informação sobre patentes. E talvez o último aqui nessa slide, nessa questão do lado da fonte de informação, esse é um estudo feito por uma aluna no mestrado na UFSCar. Ela levantou as referências que são usadas nas teses e dissertações de 5 programas de pós-graduação de engenharia da Unicamp, em um determinado período, e ela viu que o uso é baixíssimo. Vários doutorados, mestrados, sem uma patente como referência. Como é que você vai estudar um assunto na fronteira do conhecimento tecnológico, pensando em aplicação, sem usar patente como fonte de informação? Esse é o exemplo da Faculdade de Engenharia Química. 16% das teses e dissertações tinham pelo menos uma patente como referência. Os outros 80% talvez ignoraram que pode existir patentes naquilo que eles estão pesquisando, né?
Então, fica um alerta para vocês, ok? Bem, eu encerro por aqui. Queria relembrar, patente, uma oportunidade para negócio, para vocês empreenderem, para tomar um rumo na vida. Patente, uma oportunidade para vocês aprenderem, direcionarem o projeto de pesquisa e enriquecerem o conhecimento sobre aquilo que vocês estão pesquisando. Obrigado. Bom dia. Bom dia, pró-reitor. Acho que a USP tem inovado muito na pós-graduação, mas eu acho que ela tinha que ser mais ousada um pouco. Ela teria que assistir mais o mundo. Nós queremos ser internacional, mas não podemos receber ninguém. Aqui é pró-reitor, né? Porque nós não damos curso em inglês. Nós demoramos muito. O mundo inteiro já está no fast track de mestrado. O cara termina o bacharelado, com mais 6 meses ele já é mestre. Nós temos que enxergar essas coisas. Eu tenho certeza que o Carlotti é um cara moderno e ele está nessa direção. Então, eu queria cumprimentar. A gente sabe que para mudar o que é, tem que mudar o que faz. E a gente vê no Brasil que todo mundo quer fazer mais do mesmo e quer mudar totalmente o panorama. Não vai dar certo, né? E eu acho que nós temos que olhar a parte de internacionalização. Internacionalizar não é mandar 700 alunos por ano para o exterior, né? É trazer uma parte para cá. E nós não estamos conseguindo. E a razão que a gente não está conseguindo, uma das barreiras é a língua. Não é o que nós produzimos. Também sei que tem dificuldades envolvidas. Mas programas que a USP tem feito, obviamente, estão muito além do que a maioria das pessoas no Brasil estão fazendo. Então, acredito muito na pós-graduação e no pró-reitor. Eu sou físico, mas eu sou engenheiro. Sou engenheiro em materiais também. E eu não sou muito bom para falar de patente, não. Porque eu acho que patente é um documento que proíbe. É bom, temos que fazer, mas a única coisa que a patente é para a universidade é um elemento de proibição. Quem tem a patente pode proibir o outro de fabricar. É muito conhecimento lá acumulado, nós temos que fazer. Mas uma universidade como a Universidade de São Paulo, ela tem mais de 1.200 patentes. Ela não consegue faturar 5 milhões por ano com patente. Então, não é a riqueza toda. Tá certo? Se a gente abrisse a vitrine, falasse, ó, quem quiser vem aqui que eu vou julgar o que a sociedade vai fazer de bom. Talvez a gente fizesse um bom uso da propriedade intelectual. Agora, para o inventor, é importante o reconhecimento, é importante estar documentado que ele é a pessoa pioneira naquela área. Se isso vai virar dinheiro ou não, não, acho que 90% das patentes não viram dinheiro, mas viram conhecimento registrado da parte técnica, isso é importante. Acho que marcas, ultimamente, dá mais dinheiro do que patente em muitas situações, né? Quem assistiu aquele filme McDonald's lá já aprendeu isso. Como eu disse, eu não sou muito bom para falar de patente, mas eu trabalho com inovação. Então, eu vou me ater um pouquinho o que eu mais faço, que é a inovação. Eu acho que ele cobriu muito bem a parte de patente. E eu só vou salientar 2 coisas aqui. Então, eu queria ir para o fim da minha apresentação, para completar a parte de patente, mas, para não bagunçar tudo, eu vou falar um pouquinho da inovação. E deixa eu dizer para vocês que é o seguinte, eu fui da agência há muito tempo. Aqui em São Carlos nós já formamos mais de 40 empresas de ótica, né? Então nós temos o maior parque de empresas de ótica da América Latina. Todas quase nasceram do mesmos laboratórios. A gente tem a visão do que, como é fácil, como é difícil. A gente quer motivar vocês a fazerem patente, a interagirem com o setor produtivo, que é mais importante ainda do que fazer a patente, né? Só que nós estamos nos extremos opostos. A universidade é uma capturadora de recursos, ela converte dinheiro em conhecimento.
enquanto a inovação, o empreendedorismo quer fazer o oposto, quer converter conhecimento em dinheiro. O nosso sucesso na universidade é captar recursos para alavancar as coisas. Fora daqui é gerar recursos para alavancar as coisas. Por isso que é muito difícil a interface. Eu demorei um tempão para entender. A gente faz de tudo e mesmo assim é difícil porque nós estamos nos extremos opostos. Né? E não é tão trivial quem está nos extremos opostos da corda fazer puxar para o mesmo lado. Então, tem que olhar com calma essas coisas. Eu vou dividir aqui o meu breve apresentação entre por que temos que inovar. É uma opção? A universidade faz se quiser? Ou é uma necessidade? Eu vou dar alguns exemplos bem rápido, inclusive vou falar do programa Embrapi, que eu acho que é uma modernização que veio, e eu não vou gastar mais do que 10 minutos, não, 15. As patentes, quer dizer, ele já falou muito bem, então eu não vou atar muito, só vou um problema que a gente detectou recentemente com o Programa Brasileiro de Patentes. Tá certo? Isso eu gostaria de falar. Para alertar, é mais um alerta. Nós estamos tentando gerar um documento de contestação do INP, do sistema brasileiro, por uma razão que não é só o tempo de demora. E concluir. Muito bem. Vocês sabem que tem uma diferença entre inovar e empreender. A Universidade de São Paulo tem quase 1.200 patentes que deveriam estar virando riqueza. Nós somos bons inovadores nos rankings internacionais, mas nós não somos grandes empreendedores nos rankings internacionais. Nós não temos quem tem coragem de levar essas coisas para fora e fazer virar riqueza. Tá certo? Quantos cursos de empreendedorismo vocês estão fazendo? Tem aí disponível. Eu acho que aqui mesmo na ESC tem vários. Isso tem que levar. Ele falou, como o pró-reitor disse, nem todo mundo vai virar acadêmico, mas a gente espera que todo mundo que recebeu formação seja bem-sucedido. E um escape é pelas vias próprias. Chama-se empreendedorismo. Por que nós temos que trabalhar nessa linha? Porque não basta mais gerar o conhecimento, né? As grandes empresas ou a sociedade, de um modo geral, deposita na universidade, ela paga, às vezes ela acha que paga muito, mas ela quer ter uma sequência de coisas. E a criação, como foi dito, começa com ideias. Nós estamos num ambiente onde a gente cria muito. Né? Então, você tem que ter ideias, essas ideias migram, são milhões de ideias que eu tenho que ter. Isso vira ciência, conhecimento. Toda ideia vira alguma coisa. Mas nem toda é boa para qualquer coisa. Uma boa ideia, para ela carregar o selo da inovação, ela tem que ser provada em princípio. Prova de princípio significa ela é válida. Então, se você tem 1 milhão de ideias, uma fração delas prova em princípio que está tudo certo. Todo mundo tem ideia de manhã, no café da manhã, você já nasce com ideia, né? Crescer cabelo, eu sempre dou um exemplo de ideias para crescer cabelo, mas ela não sobrevive até o final do café da manhã. Aí você tem que fazer protótipo. Protótipo é pegar todo esse princípio e mostrar que ela aplica em alguma coisa, não é? Protótipo não necessariamente, às vezes, é uma máquina, pode ser aplicação daquele princípio. Virado o protótipo, tem que virar produto. Então, você vê, começou com 1 milhão, está lá em 10. 1 milhão de coisas que você pensa, 10 são realmente características de produto. E dessa, uma tem condições de chegar no mercado. O grande problema é que, de primeiro, as empresas pagavam, mantinham um grande volume de pessoas para trabalhar na primeira fase. Eu, quando fiz doutorado, só a Bell Labs tinha mais físico do que o Brasil inteiro. Eles tinham 2.700 físicos. A Bell Labs, que depois vira AT&T e quebra os laboratórios. Não é mais assim. Ela prefere vir aqui e pagar. Ou então a indústria farmacêutica prefere vir e assistir as ideias que vocês estão publicando para poder, são os chamados olheiros que chamam, estão de olho na pesquisa. Então, quer dizer, a sociedade inteira deposita nos institutos de pesquisa e nas universidades a característica da primeira parte.
e fica com a segunda parte. Tá certo? Então, não é mais uma opção, é uma necessidade. Porque é assim que o sistema vai rodar, pô. Vai ter recurso para fazer, quem estiver contribuindo com essa sequência. Quem não tiver, obviamente, vai ter mais dificuldade. Então, eu não acho que é uma opção a gente fazer inovação e motivar o empreendedorismo. É uma obrigação, porque senão você foge do esquema que o mundo moderno está determinando. Ideias são só ideias, tá certo? Nós somos ricos em ideias, mas é só ideia. Nós temos que aprender a transformar aquelas que são úteis em alguma coisa que sirva para a sociedade. Eu vou pular tudo isso, todo mundo sabe isso. Tem que pensar um problema nas commodities. Nós temos muitos discursos contra as commodities brasileiras, ela que sustenta esse país, e commodity não é mais commodity, é commodity tecnológica. O Brasil produz hoje 28% de todo o grão consumido no mundo, com tecnologia. É um exemplo para o mundo. E, de qualquer maneira, não é só instrumento de alta tecnologia que vai resolver o problema. Então, pense nas commodities tecnológicas. Elas serão extremamente importantes, principalmente para a vida do Brasil. Em termos de exemplo, o governo vem tentando fazer a parte dele. Ele vem promovendo, ele vem tentando fazer programas, e a gente tem que, de alguma maneira, melhorar a interface com as empresas. Porque a universidade jamais vai ser uma grande fábrica. Ela jamais vai viabilizar uma patente a ser uma grande produção. Ela pode até contribuir com alguma coisa, mas jamais ela vai produzir para a sociedade. E o governo vem procurando criar maneiras, e o programa Embrapi, não sei se todos vocês conhecem, é um desses exemplos. O governo vem e coloca em alguns centros o dinheiro para que o coordenador, junto com a equipe, faça um matching com a empresa. É um cofinanciamento de pesquisa feito com a empresa. E isso eu acho que é uma forma interessante de fazer a pesquisa e cria uma maneira mais transparente de levar a inovação para fora. A maneira com que funcionam os programas Embrapi, aqui em São Carlos nós temos um programa Embrapi, do qual a própria ESC faz parte, com o grupo de mecatrônica, o nosso Embrapi aqui de São Carlos é voltado bastante para tecnologias da saúde. Aliás, deixa eu dizer para o pró-reitor que nós somos o campo da USP, nós somos o campus que mais patentia invenções relacionadas com a saúde, sem ter nenhum curso de saúde. A engenharia, a física, a química, tem mais patentes. E nós estamos programando começar agora um curso de engenharia biomédica, interunidades, que eu espero que ajude muito, porque vai alavancar aquilo que nós temos competência para fazer. Então, todos os institutos aqui, na Universidade de São Paulo, em São Carlos, têm projetos na área da saúde. Nós temos muitos exemplos, eu ia dar um monte de exemplo de coisas que a gente faz com a Embrapi, mas, já que eu estou falando para quem vai... nós trabalhamos em várias frentes, a maneira de operar, e trabalhamos com desafios. Eu acredito muito em combinar necessidade com oportunidade. Às vezes as oportunidades nascem espontaneamente. O cara estava lá, pisou no chão, viu que aqueceu, Talvez ele não tenha aprendido na escola que você pode evitar o calor com isolantes também. Não precisa só respirar, Aliás, a respiração não é só para o calor, é para evitar acúmulo de micro-organismos, que no sapato forma. Eu acho que é mais do que o calor. Mas, de qualquer maneira, é um achado interessante, deu certo. Mas a maioria de quem inventa procura um problema e vai lá com a solução para aquele problema. Então, a gente tem que começar a aprender a olhar a necessidade. E o Brasil tem algumas necessidades, principalmente na área da saúde, câncer, infecção, controle microbiológico, diagnóstico, estética. Estética é o ramo mais promissor da sociedade brasileira. A L'Oréal quer vir aqui montar a base deles de dermatologia porque descobriu que o Brasil é um grande mercado na área de beleza. Está aí. E quem vai inovar na área da beleza, ultimamente, basta você ir em qualquer loja de beleza americana ou na Europa, ou então andando nos aeroportos, você vai ver que tem hoje instrumentação para manter a beleza.
Não estou nem falando em gerar beleza, estou falando em manter. Ninguém quer ficar feio aqui. Nem o Emanuel. Nem eu. Eu estou querendo criar a tal da beleza capilar, que é a ausência dele. Né? É uma beleza espontânea que irradia e tudo isso. Agora, tem um outro grande desafio para a inovação. É extremamente importante, é a tal da segurança alimentar. Qual é a contribuição que o Brasil tem dado? Zero. Nós somos incapazes de embalar uma carne livre de micro-organismo. Tá certo? E os produtores estão procurando. Israel, eu mesmo participei de uma mesa onde estava lá, só o pessoal de Israel tentando descontaminar o frango brasileiro. É uma vergonha, né? Cadê a engenharia química alimentar da USP? Onde nós estamos, né? Então, nós precisamos pensar. Eu acho que aqui em São Carlos, a engenharia tem muito a contribuir. Nós não temos engenharia química, mas você vai lá descobrir que a maior parte do que precisa é outras coisas. Química. Detetores, sensores, para ver que a carne está... Nós estamos sendo bloqueados, nossas exportações, todo dia. Todo dia, olha lá, tem uma exportação bloqueada, porque está com a salmonela, ou estão descobrindo cocô na carne, né? E aí vai. Preciso olhar essa parte, eu acho que é uma parte extremamente importante que precisa. Bom, eu ia dar vários exemplos aqui, mas eu vou pular, porque eu prometi que ia ser mais breve, mas a gente trabalha muito na saúde, a gente cria modelos, a gente começa um programa sabendo que vai ter que criar uma empresa. De primeiro era fácil. O nosso programa de ótica e fotônica estava criando de 2 a 3 empresas por ano. Claro, tem uma taxa de morte que aqui, em ótica, é muito menor. Tanto é que 40, 45 sobreviveram. Hoje nós não estamos conseguindo criar uma. Houve uma retração do empreendedorismo dos alunos nossos. Menos alunos estão com coragem. Claro, eles enxergam a falta de perspectiva. De primeiro, nós tínhamos um Sebrae a 200 metros daqui, lembra? Quem é daqui? Que dava apoio. Não temos. A universidade não está dando nenhum apoio de introdução ao novo empresário. Ser novo empresário não é só fazer um curso de gestão de inovação. É aprender um pouco de lei, é aprender um pouco de contabilidade, é aprender um pouco de plano de negócio, é aprender um pouco de tudo isso. A gente precisa fazer isso. Senão, tudo isso aqui não serve para nada. Né? Os patentes estão acumulados aí. Não aqui, como na Federal também, que eu vi que vocês têm um bom dossiê de patentes acumuladas. A Universidade de São Paulo gasta 1,5 milhão em manutenção de patente. 1,5 milhão em manutenção de patente. Tá certo? É muito dinheiro. Tá certo que ela recebe, acho que chegou a receber quase 5 milhões com licenciamento, que é pouco para a Universidade de São Paulo. Nós não esperamos que isso seja muito. Isso aí não tem que... Princeton, que é um dos lugares que ganha dinheiro com patente, MIT, eles não ganham nem sequer 3% do seu budget. Né? Mas isso chega... Nós temos condições na Universidade de São Paulo fazer uma liquidação do banco e faturar um pouco mais. Mas nós vamos faturar ainda mais com o que aquilo vai converter. Eu descobri patentes de compressor. Seriam inovadores e está lá morta porque ninguém mais quer fabricar. O modelo que a gente faz tem que envolver a empresa, eu vou pular tudo isso, porque eu quero ir para a patente. Eu tenho um problema que eu quero falar, porque tudo é maravilha. Nós fizemos. Em 2014, o meu querido reitor, que eu admiro muito, aliás, sou amigo particular dele, do Zago, ele foi para Toronto, o Carlotti, eu não sei se foi naquela época, fez um acordo com Toronto. Bom, e aí nasceu um NAP. Não, era um programa da Pró-Reitoria, a gente submeteu o projeto para fazer cooperação com Toronto. Eu ganhei fui. Disso nasceu uma patente. Patente que foi publicado dia 29 a patente no Canadá, mundial, e o artigo saiu na Nature no dia 29 de janeiro. Está lá, nós e os canadenses. Para mim estava tudo certo que a Universidade de São Paulo tinha um acordo com o Canadá, porque eu atendi o chamado da Pró-Reitoria, não da sua de pesquisa, foi, né? Depois de fazer a patente e tudo isso, não tem um acordo.
E no acordo não dizia nada sobre patente. Mas a patente tinha que ser submetida, porque o artigo tinha sido aceito e tinha prazo para ser. Resultado, estou no embrolho. Acabei de voltar do Canadá, onde fui realmente praticamente ofendido pelos advogados. Agora que está saindo o acordo com a Universidade de São Paulo. Se a gente vai colaborar com o mundo, estou mandando aluno para todo lado, ele quer que vocês publiquem com os caras de lá. Se nascer uma patente, vocês estão fodidos. Porque a Universidade de São Paulo não sabe lidar com o problema. Que adianta eu dizer para você que vai fazer patente? Nós vamos mandar 700 alunos? Desculpe, olha, pouca gente nessa sala ama a Universidade de São Paulo como eu. Por isso que eu estou colocando essa posição. Nós temos que agilizar. Se você, aluno, for no programa Print, publicar um trabalho, aquele trabalho, com uma página de rosto, tem que ser para a Universidade de São Paulo. E para outra, um comprovante da cooperação. Não precisa esperar um ano para passar por todo o processo jurídico, para que se sair uma patente, nós vamos ter que fazer, que demora um ano, um acordo desse tipo. Então, tem que resolver isso aí. Nós vamos publicar, vai sair coisa, nós vamos estar enroscados. Nós somos considerados amadores no quesito agilidade com cooperação e acordo de patente. A universidade tem que resolver isso. Tem uma patente que a universidade não está. Eu tinha que pôr, botei meu nome. Eu não sou tonto, pô. Eu tenho que passar isso para a universidade. A universidade não aceita enquanto não tiver. A patente está lá. Nós somos dono de 35%. Tem empresas interessadas, 4. Uma sueca, 2 canadenses e uma americana. Quer negociar? Os advogados estão com medo, porque se negociar, e eles sabem que a lei diz que é da Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo pode vir e glosar tudo, pô. Tendo a patente, vocês não acham que com uma página de rosto bem redigida, já é o acordo, porque a universidade não é idiota. Não é. Os pesquisadores são tudo razoáveis, portanto, se já foi combinado qual é a porcentagem de tudo isso, por que eu vou ter que fazer um acordo imenso? Está lá, pô, esse caso. Patente é o melhor documento de que eu colaborei. Não precisava nada além disso. Temos um problema. Vamos mandar 700 alunos por ano, vai sair patente. Então, era melhor você cobrar, antes de mandar o aluno, um acordo de cooperação, porque eu tenho um aluno que está embrulhado agora com isso. Ele é inventor, a titularidade vai ser da universidade, mas ele está embrulhado, porque ele está sendo taxado de amador tanto quanto eu. Bom, tem que mudar aqui. Bom, tem inúmeras patentes que estão chegando aí que eu vou ter problema, principalmente nessa parte de descontaminação. Né? O Carlotti, ele é médico, ele sabe o quanto é problemático o controle do problema dos antibióticos e tudo isso. Estou pulando tudo isso aqui bem rápido. Eu não vou falar nada da patente, que vocês já sabem, tem que pesquisar, tem que fazer relatório, tudo isso é importante. A Universidade de São Paulo paga uma empresa para fazer relatório, quando nós devíamos estar fazendo os relatórios hoje em dia. Nós temos condição de fazer isso. Agora, uma boa patente, vou dizer para você, é no mínimo uma tese de mestrado. É no mínimo. Mas nós temos que aprender a fazer, porque é a melhor, eu acho que seria a nossa melhor coisa o aluno ter esse exercício de escrever um relatório. A busca é um pouco mais difícil. E eu vou pular também tudo isso, o colega ali já falou tudo que é a patente, mas eu queria dizer o que é o problema. O problema é o seguinte, o Brasil é o país que mais demora para patentear uma coisa, pode demorar até 12 anos. Então, o que está acontecendo aqui nesse país? Demora 11 anos, entre 20 países nós somos o 19º. Colômbia demora 2 ou 3 anos. Tem algum colombiano aqui? Eu estou contratando alguns alunos, porque eu vou começar a patentear na Colômbia. Óbvio, é muito mais barato. E pronto, eu garanto, se eu patentear em qualquer lugar do mundo, eu garanto a invenção. Ninguém mais pode patentear. As pessoas podem comercializar aquilo sem pagar nada, se estiver fora da Colômbia. Mas patentear aquilo, não.
Peru e Bolívia, Colômbia, 3 anos, máximo, com preço menor. O tempo sempre foi um problema para a gente, porque você pega uma empresa, ela investe, ela não tem a carta patente, como que ela vai negociar? E se for negado? Concorda? Até ontem, assim, do ponto de vista, até pouco tempo, o ano passado, principalmente, eu achava que o tempo era o único problema do Brasil. Até eu começar a analisar. Outra coisa, vai na internet, olha lá o que se diz das patentes brasileiras. Não sou só eu que vou começar a patentear na Colômbia, porque é mais barato, só tem que escrever em espanhol. Todo mundo está fazendo isso. Os empresários estão indo fora patentear para garantir. Porque como que o cara vai lançar no mercado, aí a patente é derrubada, o mercado está feito, e não pense que é fácil criar um mercado. Entendeu? Nem para o celular foi fácil. Estou falando aqui, eu já contei pelo menos 30 no celular. Nem esse mercado foi fácil. Se você ver aquela palestra do Steve Jobs, você vê que antes ele foi ter uma visão de como conquistar o mercado. Aí o cara vai tirar uma patente. Campinas, os empresários, fizeram lá um grupo para patentear fora. Estados Unidos está mais rápido. Pô. Custa um pouco mais caro. Como eu não tenho muito dinheiro, eu vou patentear na Colômbia. Isso aqui é palavra de um empresário. Só não botei nomes aqui. É uma insegurança. A cada ano eu tenho que pagar e não sai no meu nome nunca. Estou desiludido. Aí nós vamos dizer, bom, o problema é o tempo. Olha, eu estou procurando um aluno para fazer uma tese de que esse não é o único problema do Brasil. Nós temos um problema de competência técnica no INPI. Os relatórios que eles emitem é uma verdadeira calamidade. Eles denegam sem realmente ter feito análise. Eu não sei quanto de prejuízo eles já causaram, mas é muito. Eles têm relatórios, e eu tenho pelo menos uma centena deles, onde ele diz, a ideia é facilmente deduzida de outra. Nós fizemos uma técnica aqui que é descobrir o tempo de morte por fluorescência. Você encontra um cadáver, você toma a fluorescência das mucosas, de tudo, você vai, faz correlação e você determina o tempo de morte. Precisão de horas em dias, precisão de dias em meses, precisão de meses em anos. O INPI disse, bom, trata-se de técnica de fluorescência, facilmente deduzido. Negou a patente. O que nós estamos fazendo? Levando para a Colômbia. Tem caso de patente negada pelo INPI aprovada nos Estados Unidos e no Canadá. Pessoal, nós temos que fazer um trabalho para mostrar que competência técnica de quem julga uma patente é tão importante do que uma banca de tese. Eu tenho lá arquitetos julgando teses em fármacos, porque agora eles são obrigados por lei a assinar o nome. Você vai no Lattes, pum. Nós temos um problema. E temos um problema que a academia está sofrendo, porque nós estamos com uma taxa de rejeição de patente de mais de 30%. Não só demora 11 anos, como é denegada, sem a devida. Eles usam Google Patents. Google Patent. Eles têm a ousadia de mandar um documento em chinês. Eu duvido que eles traduziram, porque senão eles teriam mandado para a gente o resumo. Problema. Eu já tinha detectado isso quando eu estava na agência. Quando vinha as denegações ou solicitações. Eles dão chance de você responder e tal, né? Mas um absurdo que está acontecendo em termos de competência. Você tem que lembrar que o Einstein era um garoto brilhante desde que nasceu. E ele trabalhou quase 5 anos no escritório de patente. No exterior, ser um examinador de patente, você tem que ter PhD. Não basta ter um mestradozinho. Você tem que ser um cara comprovadamente competente. Aqui nesse país, entra por concurso público. Análise de currículo e prova de redação. Bom, eu fiz um monte de gráfico aqui para mostrar que o que eu estou falando é verdadeiro, mas eu não sou um cara que sou mentiroso. Tá certo? Eu sou físico.
recebo negação de referir e, às vezes, tenho que engolir porque ele está certo. Então, quando eu estou errado, eu estou errado. Quando eu estou certo, eu estou certo. Nós temos que olhar não mais só o tempo. Para compensar o tempo, eles estão fazendo um desastre. Isso não é só detectado por mim, não. Os empresários já detectaram. Todo mundo está levando patente para fora do país. Isso é um desastre total. É um desastre ecológico, entre aspas, da propriedade intelectual brasileira. Eu não sei que prejuízo eles causaram, tá certo? Mas causaram muito pela incompetência técnica. Eu não estou generalizando, mas eu acho que é um problema sério. Eu fui lá procurar nos técnicos do quantos têm PhD, quantos foram formados nas excepcionais escolas, muito poucos. A gente tem que exigir que o INPI se preocupe também com a competência técnica dos seus examinadores. Nós sempre vamos ter a chance de retrucar, depois de 11 anos. Pô. Demorou 11 anos, a patente dura 20. Eu vou obrigar mais 2. A lei diz o seguinte, nunca será inferior a 7 anos a validade da patente. 7 anos ninguém conquista o mercado. Muito obrigado e desculpe aqui que eu estou meio... Aqui, quando eu estava na agência, eu fiz vários documentos por INPI, mas como agência USP de inovação, eu me senti mal em atacar o INPI, porque eu dependia muito dele. Mas agora não, agora eu vou fazer, já escrevi um documento, porque eu quero saber. Porque o que tem de comprovação é que eles têm um problema também de competência. Não é geral, pessoal. Deve ter técnicos lá muito competentes. Mas para analisar o número que estão analisando e emitir os pareceres que estão emitindo, alguma coisa não está certa. E não está certo, se você lê, são as pessoas e a forma com que elas estão analisando esses documentos que estão sendo gerados. Obrigado. Bom, antes de abrir para a plateia, eu queria fazer talvez uma consideração rápida e pedir a opinião dos dois participantes, Leandro e Vanderlei, chamando os dois nomes do título da mesa redonda, que é inovação e patentes, justamente, né? E falando um pouquinho do nosso universo de... investimento um pouco mais alto inicial, porque você vai ter que fazer um produto, você vai ter que elaborar um protótipo que custa um pouco mais. Como que vocês veem isso? Como que vocês podem dar como um conselho rápido aqui para futuros empreendedores de estratégia de vencer isso na nossa realidade brasileira, de que muitas vezes o investidor brasileiro é um investidor de mercado de ações. Ele não é um investidor de risco, ou o que ele acha que é risco, não é risco do ponto de vista real. Né? Como atacar isso? Como que o empreendedor que tem uma inovação ou que tenha vontade de empreender, ele pode fazer? E como ele pode, ligando com as patentes, né? Como ele pode, muitas vezes, buscar esse apoio na universidade, clarificando aqui um pouquinho a relação entre registro de propriedade intelectual, licenciamento de patente, quem que é dono da patente? Será que o aluno que está querendo patentear um produto ou uma ideia dele, se ele vai ter algum empecilho no futuro por ter licenciado ou por ter registrado aquela patente com a universidade? Como que ele pode se ver livre desse medo? Isso é uma coisa acho que é importante da gente clarear, tá bom? Bom, começando talvez aí pelo fim, eu acho que as universidades elas têm procurado se equipar, né, se preparar para prestar o auxílio aos docentes, aos alunos, justamente nessa proteção. Escrever uma patente, fazer pesquisa de anterioridade, escrever a patente, cuidar da burocracia, não é uma tarefa fácil. Então, as agências de inovação das universidades, elas vêm
também com esse objetivo de auxiliar na proteção, em cuidar da tramitação burocrática, ajudar na redação. Acho que os alunos e os docentes só têm a ganhar com isso, né? Lógico que vai ter no futuro, né, sobre direitos de royalties, que eventualmente venham a ser gerados a partir dessa patente. A universidade vai ficar com uma parte, os inventores com outra parte. A titularidade da patente passa a ser da universidade, ela que tem o poder de negociar, de assinar transferências, etc. Mas eu acho que é todo um aparato da universidade que ajuda os alunos, ajuda os docentes nessa tarefa que não é difícil de lidar com o INPI, por exemplo, advogados de propriedade intelectual e tal. Sobre apoio, né, aos empreendedores, a UFSCar está começando agora uma experiência que acho que pode ser espaço dentro da biblioteca aqui em São Carlos, inicialmente, né? Depois vamos ver como vai para os outros campi. Eles estão chamando de Starteca. É uma mistura de startup com biblioteca. É um espaço onde o pessoal vai poder ter treinamentos, vão trazer consultores, é onde tem acesso às bases de dados, os próprios bibliotecários podem ajudar e estão se capacitando para isso, para ajudar numa busca de anterioridade. E já é um espaço que começa a aglutinar. Então, vem gente também que está interessada em conhecer ideias e potenciais patentes, aí, inclusive investidores, né? E investidores, eu acho que tem vários tipos de investidores. Você tem desde aquele que quer uma coisa mais imediata, mas também tem os que estão apostando em algo que vai mais para o futuro. Então, acho que há oportunidade para isso. Obrigado. Eu acho que é tudo isso, e só para complementar, para não dizer que ele não falou nada, o que a universidade precisa é ter realmente formas de acompanhar. A maioria dos projetos que os alunos começam é quase um projeto de bancada de universidade, né? E eles querem, a gente motiva, vai fazer um PIP, vai fazer, na maioria não vira produto, porque ainda é projeto de bancada. Então, enquanto não estiver pronto para ser um produto, eu acho que a universidade tinha que ter formas de estar olhando e cooperando. Porque, na pior das hipóteses, foi um bom projeto de pesquisa. Para isso, teria que ter uma estrutura que acompanhasse os projetos e fizesse uma exposição dos projetos a investidores. Existem grupos de investidores que estão realmente sedentos por boas ideias e perspectiva. Quando um grupo de investidor traz um grupo de expert e fala, isso aqui é promissor, eu quero, pode apostar. Tá certo? Vai dar certo. Aí sim ajuda o estudante. Porque senão nós estamos pedindo, a FAPESP pede para você ter um PIP, que você seja um empresário. Você não tem um produto, você vai viver do quê? Do que você vai viver? Vai viver de PIP. É um PIP atrás do outro PIP. São os pipeiros. E o que chega no mercado? Nada. Eu acho que a ideia inclusive com a ESC, nós temos que fazer. São Carlos, olha, São Carlos é pioneiro em tudo isso. Aqui nasceu a primeira incubadora de empresa do Brasil. Antes de FAAP, antes de tudo, nasceu no ParkTech. São Carlos teve essa visão antes do seu tempo, não existia a lei da inovação. Docentes da Universidade de São Paulo contribuíam com a formação de empresa antes disso ser lei. E pagaram o preço caro. Sindicância e todo aquele negócio, né? Porém, foi. Então, nós temos como fazer aqui realmente coisas pioneiras. Tem que ter ambientes de desenvolvimento de startups. Junto com o Daniel, nós chamamos de projetos translacionais. No lado de cá, ele é só um projeto de pesquisa dos alunos. Do lado de lá, ele é uma empresa. E ele caminha sobre os nossos olhos até que há aporte de recurso, mas ele vai sair, ele vai virar alguma coisa quando tiver uma grande chance de ser produto. Porque empresário ele vive de venda, ele não vive de projetos da FAPESP. Isso quem vive somos nós, pô.
os pesquisadores. Senão ele vai ser sempre uma empresinha desse tamanho, fazendo a cada 2 anos um novo projeto para viver. Não cresce, não fatura, não faz nada. E outra coisa que tem que fazer, nós temos que dar um treinamento para as pessoas adequado. Eu fiquei contente em saber que o nosso projeto, junto com a ESC, foi contemplado nessa chamada aí da Pró-Reitoria. Nós criamos um projeto que chama USP Nação Empreendedora. Nós queremos pegar empresas juniores ou empresa que alunos queiram formar e atuar só no âmbito da USP. Nós vamos até criar uma moeda que chama UCifrão-P. E essa moeda se converte depois em outras coisas, viagens, livros, refeições. Aí nós vamos criar. Aí você vai ver o quanto vai ser bem sucedido, totalmente sob segurança. Entendeu? Até o momento que isso aí vira realmente seguro para o cara ir. A chance disso dar certo é muito grande, e foi tanto é que foi aprovado e a gente vai começar. Então, nós temos que inventar coisa para fazer, porque nós temos que formar empresa, senão vocês não vão ter emprego. E também nós não vamos só viver, a gente precisa de empresa para pagar imposto para a gente viver, né? Precisa ter mais e mais e mais. E outra, as empresas já estão financiando os projetos de pesquisa. Nós temos que convidar empresas para assistir, porque hoje tem muitas grandes empresas que não têm interesse em... Ela tem interesse em ajudar você a abrir uma empresa que ela precisa. Você cuida de tudo, ela só pega o seu produto, não é? Então nós temos que criar esses mecanismos, aí nós vamos ser bem-sucedidos. Agora, nós não temos nenhuma incubadora nesse campus. Hoje eu estou meio com o diabo no corpo, né? Obrigado, gente. Acho que a gente tem um tempinho para perguntas da plateia. Cobrar os dirigentes do campus da incubadora. Eu ia fazer uma provocação para o professor Vanderlei, mas não vou conseguir, porque a gente concorda com quase tudo já. Então, quer dizer, queria abrir comentando que há casos piores do que esses 11 anos. Eu fui olhar aqui no meu lápis, eu tenho uma patente de 2006. Eu nem lembrava que ano era, eu fui olhar aqui, que até hoje não tem resposta, nem que sim, nem que não. Vai completar 13 anos, né? E o que eu observo nessa questão de patente, como engenheiro, é que a gente foi, né, induzido por vários atores a depositar patentes e respondemos a isso. Eu mesmo tenho algumas, né? A primeira é essa de 2006, que até hoje não tem resposta, e a mais recente, em 2017, que fizemos pelo Escritório de Inovação, teve uma agência de advogados lá do Rio nos ajudando, embora a gente tenha redigido. Então, eu acho que essa questão toda se profissionalizou e, de alguma maneira, está andando. O que a gente não está sabendo fazer, e você já tocou nesse aspecto, mas eu queria que você elaborasse um pouco mais, tendo sido dirigente dessa inovação, é transformar esse portfólio de patentes, que eu achava que era umas 2.000, você falou em 1.200, em recursos monetários para a universidade. Quer dizer, a gente não tem conseguido fazer isso. E eu queria ouvir um pouco de você, quer dizer, a sua experiência lá na agência, o que está faltando? É desinteresse dos empresários? É entraves legais? O que é? Porque, só para completar, né, antes que você responda, por exemplo, as patentes que eu tenho com empresa, eu tenho uma com CPQD, por exemplo, 50% da USP, 50% CPQD. E me foi dito na época, não sei se ainda é assim, que se o CPQD quisesse comprar a outra metade, a USP não pode oferecer diretamente a eles, tem que abrir uma concorrência via Lei 8666, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco o que está faltando, só uma questão puramente... Um pouco é isso. Ninguém mais quer ter patente que a Universidade de São Paulo, porque a forma de negociar é uma forma equivocada. Abrir licitação para negociar uma patente é uma coisa complicada. Então, os próprios canadenses falaram assim, para nós estamos no enrosco agora. Porque a empresa conhece vocês, sabe as regras. Então, não dá nem para negociar assim, tem que fazer. Esse é um problema. Mas tem outros problemas. Os problemas é que não tem
a valoração de uma patente é assim, eu tenho uma patente de um copo. Então chega um cara e fala, pô, esse é um copo. Quanto vale essa? É um copo diferente. É um copo que cria água. Para valer alguma coisa, né? Aí, então, eles dão um valor a isso. E, baseado no valor que um grupo dá, é que você negocia. Só que o maior sucesso de uso de patente, de propriedade intelectual da Universidade de São Paulo, como eu acredito da Federal também, salvo exceções, né? Sempre tem 2 ou 3 grandes corporações que pagam, mas a maioria, o número, é de startup. É de empresas que nascem com quem até participou do próprio trabalho. Então, nós tínhamos que ter um mecanismo que é o seguinte, tem um grupo de alunos que quer começar uma empresa e eu tenho essa patente. Eu faço uma negociação com eles para que eles pagam um valor simbólico por um período até que eles realmente consigam conquistar o mercado e aí, então, aí nós voltamos a conversar. Então, eu dou a chance de você ganhar e com a consciência que, se você ganhar, vai ter que dividir. Nós não fazemos isso. Então, eu já tive até sindicância, porque eu licenciei patente a R$1, né? E você vai pegar os alunos, já está difícil conseguir. Se você pegar realmente a estatística, são alunos, ex-alunos nossos que estão licenciando as nossas coisas. Aí você vai, o cara nem começou. Aí eu vou exigir garantias, sabe? É que nem você pegar um aluno, acabou de se formar, e você fala para ele, onde estão suas propriedades para eu te dar um empréstimo para começar um negócio? Não tem. Por isso que tem fundos de risco, pô. É risco, não é? Então a universidade tinha que arriscar um pouco, porque hoje patente é um prejuízo para essa instituição. Eu sei que quando eu entrei na agência, a ordem era, temos que passar a Unicamp. Passamos. Eu fui lá, treinei os técnicos, patenteou até lápis. Não tem problema. Só que o quanto isso está rendendo... Eu não olho o quanto rende para nós. A gente olha quanto rende para a sociedade, né? Quantas pessoas estão pegando aquela propriedade intelectual e realmente conquistando o mercado e tudo isso. Isso ainda é pequeno e eu acho que nós teríamos que modernizar. Mas o que nos prende não é a criatividade, é a legislação. É o fato que a gente obedece a uma legislação que não está de acordo com coisas como patentes ou criação. Daqui a pouco vai ter até leis aí para publicação. Eu estou vendo aí que nós temos que citar, tem que ter citado. Então nós vamos ter lei para citar, senão não vale. Tá certo? Obrigado. Bom, eu quero dizer que trabalhei com patentes anteriormente à universidade numa empresa, e inclusive com escritórios europeus e americanos, né? E com o NPI também, e acho até que o Vanderlei está até calmo quando ele fala de patente, porque é pior, eu vejo que é até pior do que ele colocou aqui. Realmente é infernal, né? A forma como as coisas acontecem. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns avaliadores do NPI, né? Em congressos eu vi que tinha lá a inscrição do pessoal do NPI, eu ia lá no pôster deles lá para conversar, para ver que tipo de gente, né, com quem eu estava conversando via papel, né? E realmente eu percebi que está embutido em muitos deles aquele espírito do burocrata que vai dizer não. É como se ele se sentisse como uma missão brecar, e é todo mundo desonesto, e está todo mundo copiando, e eu preciso falar não. É mais ou menos por aí, né? Mas nós temos complicações recentes também, a questão de patrimônio genético nacional, essa lei maluca, né? Nós patenteamos um produto, aí, um material que nós utilizamos amido de milho, mas lá nas reivindicações colocamos que poderia ser feito como amido de mandioca também. E a mandioca é patrimônio genético, a gente não tinha feito lá o registro anterior. Bom, eu simplifiquei a coisa, falei, não, foi um engano, é só milho, esquece a mandioca. Simplifiquei a questão, né? Tira a mandioca daí. Depois nós descobrimos que borracha natural também.
Né? Não, mas eu usei clone da Malásia que veio, que é plantado aqui na cidade vizinha de Matão. Não, mas é borracha natural, você precisa da autorização, você precisa lá daquele registro, daquela maluquice toda. Então, a situação parece que está se agravando e a gente está, né, assistindo isso. Mas a minha provocação, eu tenho uma provocação para fazer, tanto para o Vanderlei quanto para o colega da UFSCar, é o seguinte, que eu observei isso nos dois casos, que eu trabalhei 5 anos na UFSCar, é que se você não faz um relatório, se você redige diretamente a patente, como é o meu caso, para mim é mais fácil tentar redigir diretamente a patente do que fazer o relatório que a agência de inovação pede. Em geral, a agência desconsidera isso, submete a um escritório. A experiência que eu tive é que o escritório não tinha nada a contribuir. Porque ele não se você tem uma noção de como escrever uma patente, é muito natural que a sua redação não fique aquém do que o escritório faria. É claro que tem algumas pegadinhas, alguns termos que devem ser utilizados, os caras estão mais acostumados lá com o que o examinador do NPI gosta, mas é só isso. Então, assim, por que não aceitar que o documento escrito, aí, o relatório de patente escrito pelo pesquisador já não vá praticamente direto para o escritório, tem que passar por todo esse processo que é muito caro. Essa que é a pergunta, eu disse provocação, não sei se chega a ser uma provocação, mas essa que é a pergunta, né? Para os dois casos. Bom, obrigado. Eu não posso falar em nome da agência, não fui nem sou diretor da agência de inovação da UFSCar. Mas eu sei que é uma dificuldade, realmente, a redação das patentes, né? Como que é feito na UFSCar, não sei na USP, é a contratação de empresa externa, de escritório, né, especializado, e não funciona uma maravilha, assim, né? Porque a interação do escritório com os inventores, ela não é tão intensa. Tem um certo limite de horas. Eu acho que, se não me engano, a contratação é por licitação, inclusive. Você não pode escolher qual vai ser o escritório. E, como em tudo na vida, você pode ter desempenhos bem diferentes, né, para uma mesma função, dependendo de quem está prestando aquele serviço. Então, de fato, uma dificuldade. Agora, teoricamente, pelo menos, um escritório de propriedade, um advogado nessa área, ele pode agregar bastante a patente, né? Ele pode não deixar aberturas, fazer uma patente mais protegida, que, às vezes, o inventor que só tem não tem aquele traquejo da legislação, mas tem um aspecto técnico, ele não estaria atento a isso. O ideal seria que houvesse uma interação, uma boa contratação e uma boa interação do inventor com o escritório. Não sei como solucionar isso escapando da legislação nossa, por exemplo, que obriga a contratar por licitação. É um desafio. A situação é mais ou menos que nem contratar alguém para escrever o seu artigo. A gente deixou de fazer isso. De primeiro, você contratava alguém para bater sua tese, aquele negócio todo. Hoje não tem mais, né? Nós temos que adaptar as pessoas a entender que a linguagem e a forma uma patente tem que ter uma característica própria. E, então, hoje nós temos o Clark Model, acho que na USP ainda, acho que esse é o nome. É um excelente escritório. A Universidade de São Paulo gasta em torno aí de R$500 mil com escritório por ano. E eu tenho a mesma opinião, que com R$500 mil eu contrataria 20 estudantes de pós-graduação e treinaria os caras para fazerem tanto a busca quanto a melhoria do relatório. Porque quem sabe tecnicamente é a pessoa. Agora, não temos um tutorial da Universidade de São Paulo explicando é assim que tem que ser. Primeiro tem que fazer um exame da anterioridade no relatório, entendeu? Coisa que vai aprendendo quem vai fazendo, né? Mas o seu relatório ele é usado, só que ele é adaptado dentro dessa linguagem que vai ser solicitada. As melhores patentes que eu tenho são as internacionais. E a razão que são as internacionais é que o cara ele cobra a mesma quantidade para fazer o relatório, mas ele vai realmente explorando a sua cabeça.
Ele primeiro se prepara, vem, explora, aí e você dá o aval final, né? Tá, legal. E, em geral, um relatório bom de patente tem 100 páginas. Eu falei, é uma tese. Agora, isso é a tradição que a gente vem... Todo mundo no mundo usa escritórios, usa um apoio externo, né? Só que é caro, tá? Caro. A gente tem que se adaptar melhor e fazer melhor. Mas o relatório tem que ter claro. Mesmo estando claro, os caras cometem uns equívocos que são, assim, os examinadores. Eu agora estou a bater o examinador na cabeça, né? Eu estou arrumando uma parede bem dura. E vamos ver, mas não pode continuar como está. E eu acho que as universidades estão motivando, todo mundo está motivando todo mundo, tanto é que o número de depósitos está aumentando. Não mudou o tempo, não mudou nada, mas o número de depósitos está aumentando. Então, nós temos que exigir competência técnica do NPI, porque eu não sei... Esse é o ponto agora. Mas o relatório, com o tempo a gente aprende, né? O duro é assim, você escreve uma tese de mestrado e uma de doutorado. Quando você aprende, já não tem que escrever mais. Mas patente a gente tem a chance de escrever várias, então. Só complementando aí um minutinho sobre o exame, né? Essa questão dos examinadores e do tempo de demora, da qualidade dos exames, é uma coisa que preocupa no mundo todo, né? Mesmo os Estados Unidos, que fazem 2, 3 anos, eles têm preocupação porque o número de pedidos está aumentando muito. E as empresas podem refazer os pedidos, né? Tem casos de patentes aí da Apple que eles pediram 10 vezes a patente, quase da mesma coisa. Pede, o examinador nega, você negou? Então vou mudar aqui, pede, vai. E isso leva a um aumento do número de análises que são necessárias, né? E uma alternativa que os americanos estão pensando, estudando, é a contratação de pós-graduandos, professores e pós-graduandos, para atuar como examinadores. Uma dificuldade para isso é a questão de sigilo, né? Teoricamente, o examinador está lá contratado, o contrato dele diz que ele tem que estar sob sigilo. Mas uma ideia é de justamente buscar pessoas na universidade que têm a competência, estão fazendo um doutorado ou já são docentes, para poder tanto dar conta do número como da qualificação para o exame de patentes. Eu tenho a impressão que o INPI não pode contratar pessoas por concurso público, porque a visão desse pessoal, a grande vitória da vida dele foi ter passado no concurso público, que, em geral, é algo quase que comum para quem passa em concurso. Porque, dali para diante, ele não entendeu que o desafio dele é ser um bom profissional a partir dali. Entendeu? E é um problema. Ninguém tira o cara de lá. Inclusive, uma vez eu questionei, fui numa reunião, ele falou, eu entrei aqui por concurso público, não foi por favor. Eu falei, mas você não entende nada de odontologia, pô. Como que você denega esse... Tanto é que a patente, você vê, ele falava que tinha anterioridade, tanto não tinha que foi para domínio público. São os curadores de resina LED, que hoje o chinês saturou o mundo. E nós perdemos a oportunidade, junto com a Gnatos, há 20 anos de ter a patente que poderia estar ainda vingando alguma coisa. Bom, eu queria encerrar, nós já fomos avisados aqui que, por sorte, não tem um alçapão aqui na frente para a gente sumir de repente. Eu queria novamente agradecer a presença do Leandro e do Vanderlei. Foi muito bom tê-los aqui discutindo. Agradecer a paciência de todo o público aí por nossa contribuição também de ter feito um jejum intermitente, né? Não teve parada de coffee break. Então, me despeço aqui de todos vocês e à tarde tem mais programação.